Sou Javier Rivas, vou trabalhar com vocês hoje. Até separei um slidezinho para me apresentar, antes de falar um pouquinho do nosso assunto. A ideia hoje é passar um pouco com vocês aí um overview do SAP Activate, aí a relação que ele tem aí tanto com o Scrum como com o Kanban. Então a gente vai falar um pouquinho desses três frameworks de gestão, tá? O público-alvo, acho que tá bem batido, então consultores, analistas e gerentes aí que querem se capacitar nessas novas metodologias, né? Pré-requisitos para a gente poder conversar hoje conhecer um pouquinho aí básico de gestão de projeto, ter atuado no projeto, e aí as próximas 3 horas a gente conversa aí mais no detalhe, né? Só para me apresentar, eu sou gerente de projeto, eu trabalho aí com a SAP aí desde 2003. Os últimos anos, acho que os últimos 5, 6 anos eu estou focado em S4HANA, em diferentes versões, em diferentes tipos de projeto e tamanho de projeto, né? E eu sempre tenho um viés aí de trabalhar com soluções mais novas, então toda essa parte cloud, soluções relacionadas à cloud platform, eu acabo tocando aí quando acontecem projetos aí na consultoria que eu trabalho, né? Da minha formação, acho que formado em ciência da computação, tenho pós-graduação em consultoria empresarial e tenho alguns certificados da SAP, né? Eu destaquei alguns aí, principalmente o de Activate. Eu tenho um de Activate também para o S/4HANA Cloud, uma versão diferente de S4, né? Bem com alguns conceitos novos. Tem que realmente remodelar a forma de gerenciar e de pensar projetos, né? E em Design Thinking, né? Dos últimos anos, aí, resultado de projeto, eu gosto de destacar o Azug de 2019, a gente ganhou, foi o terceiro colocado na premiação, mas com o mote de uso de metodologia e Solman. A gente ganhou como destaque aí um projeto de S4HANA utilizando o Activate e utilizando o Solman 7.2 para fazer a gestão toda do projeto e até o início da operação assistida, enfim, o ongoing do cliente também. Então, um resultado bem legal. E aí, com o pessoal da Cromos, já venho trabalhando, pelo menos, eu acho que vai bater 2 anos aí trabalhando com eles em treinamentos, né? Mas vamos lá. A agenda de hoje, né? Então, Activate, vamos falar um pouquinho de mudanças tecnológicas, a gente passa um pouco rápido disso, falar um pouco da introdução aí do Activate, reforçar aí um pouco dos pilares do que a gente usa no Activate. No Scrum, a gente vai detalhar um pouquinho quais são os papéis que a gente tem em Scrum, então, os tipos de profissionais, né? As cerimônias e os artefatos que a gente vai trabalhar, né? Para o Kanban, a gente vai trabalhar o que é o Kanban, né? Como é que a gente trabalha ele dentro de um projeto e montar aí um exemplo de quadro que vocês podem utilizar nas demandas de vocês, tá bom? E aí fiquem à vontade, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, agregar algum outro ponto, fiquem à vontade para pontuar, tá bom? Vamos lá. Ok. Primeiro do SAP Activate, né? Eu gosto de falar de uma mudança que a gente teve em relação à indústria, né? E a forma como a gente lida com processos, né? Então, isso vem mudando muito ao longo dos últimos anos, né? Então, aí, se a gente pegar aí a década de 80, a gente está falando muito de automação industrial, né? Automação não chão de fábrica, né? Quando a gente chega ali na década de 90, 2000, a gente começa a falar de automação de processos, né? Foi a época que todo mundo começou a integrar sistemas, a juntar, se lançou muito barramentos de integração nessa época, então o pessoal começou a ir nessa direção, né? Quando chegou ali dos anos 2000 até 2010, a gente começa a falar de digital transformation, né? Transformação digital, e vem sendo falado até os dias atuais, né? Então a gente tem que mudar os paradigmas de como a gente monta uma empresa, e por consequência as grandes empresas têm que acompanhar esse movimento, né? Em 2010 para 2020, quando a gente começa a introduzir aí o S4HANA, essa ideia de ter a plataforma HANA e depois o RP sobre ela, a gente começa a trazer o mote de empresas inteligentes, né? Que é o que a SAP vem vendendo e vende até hoje, esse mote de que as empresas elas saem de um aspecto de automatizar processos, automatizar, integrar sistemas, mas numa ideia de ela ser inteligente, ela ser capaz de oferecer insights para o negócio, né? Então,
a gente realmente utilizar tudo que está em volta da empresa, né? Todas as informações. Professor, só uma pergunta. O slide saiu? Saiu Ou para só o meu? vocês? É porque eu não Sim, sei se os outros pra estão. mim também. Pra mim Saiu também. ou não? Desculpa. Para mim Sim. saiu também. Ok, obrigado. Oh, ainda bem que vocês me falaram. Voltou? Sim. Voltou agora. Então, Voltou. beleza. Tranquilo. Então, qualquer coisa vocês vão me falando. Bom, então aí a gente chega agora a 2020, o que a SAP está começando a posicionar, né? Ele está começando a posicionar a economia da experiência, né? Então a gente começa a falar de dados que são, todo mundo fala, né? Dados são o novo petróleo, né? Então, integrar dados de diferentes aspectos, não só o dado operacional, que é o dado que a gente tem dentro das empresas, né? De quanto tempo eu demoro para produzir um produto, quanto é o meu tempo de projetos, não só esses dados operacionais do dia a dia de operação da empresa, mas os dados externos à corporação, né? Dados de como é que minha marca está sendo referenciada numa rede social, como é que a minha rede de parceiros trabalha, quais são os lead times deles, os tempos deles, e como é que eu uso tudo isso para remodelar meu negócio, né? Então, começa a ser mais um motivador aí para as soluções da SAP, né? Que eles vêm cada vez mais integrando soluções diferentes e saindo um pouco do universo só do RP, né? Mas beleza, isso aqui é o contexto de evolução, acho que o pessoal deve explorar isso com vocês nas próximas sessões. Deixa eu só continuar aqui. E por que a gente precisa de uma nova metodologia, dado todo esse contexto, né? Primeiro, porque a gente está falando de uma solução totalmente nova, né? A gente tem lá o S/4HANA On-Premise, que é o que usualmente a gente vem implantando no Brasil, né? A gente vai ter o S/4HANA Cloud, que é uma versão cloud pública, né? Então, todo mundo utiliza a mesma versão de solução, né? Então, tem menos opções de configuração, ele é mais restrito no que se tange a extensibility, então isso tudo muda, né? E tem o caminho do meio, né? Que é o S/4HANA Single Tenant, que agora está até mudando de nome, que chama Extension Edition, Extending Edition, que é uma solução cloud, mas é uma cloud privada, né? Então você tem mais capacidade de customização, mas você traz muito dos ganhos aí do S/4HANA Cloud, tá? Então a gente já embarca nisso, né? A gente tem uma necessidade de soluções muito diferentes, né? Todas são RPs, mas todas têm necessidades de implantação e características muito diferentes, né? Outro ponto é o mote da empresa inteligente, né? Como é que a gente vai chegar nessa empresa inteligente? A SAP propõe alguns caminhos, né? O primeiro aí é uma divisão entre suítes inteligentes, as plataformas inteligentes, as plataformas digitais e tecnologias inteligentes, né? Então, cada um desses pilares, a SAP vem trazendo novas ferramentas, né? Quando a gente falar de suítes inteligentes, a gente vai falar do próprio S/4HANA, o Digital Core. A gente vai falar de soluções para Customer Experience, né? Então a economia da experiência, né? Então aqui a gente vai estar falando do C4HANA e de outras soluções da SAP que estão integradas aqui. O People Engagement, que aí aqui a gente vai estar falando das soluções de SuccessFactors, a parte de Talent, soluções que a gente disponibiliza aí para os usuários finais das empresas, né? Os funcionários, né? Então, ajuda nisso também, então tem uma suite só para isso. Manufacturing Supply Chain, SRM e Network Spend Management. A gente pode colocar o Concur, o Ariba também nesses dois blocos. Então são suítes que vêm trazendo mais possibilidades para o nosso RP, né? Para o nosso mundo, o mundo corporativo em si, né? As plataformas inteligentes, elas servem para alavancar tipos de desenvolvimentos diferentes, né? Por exemplo, né, a gente vai falar do próprio HANA, então o Data Management, então a gente vai ter uma gestão de base de dados muito diferente, é um banco in memory, é tudo diferente, você tem muito mais potencialidades. E o Cloud Platform, que é uma das apostas da SAP, né, onde a gente pode desenvolver todas as extensões, né? Hoje a maior parte dos projetos que a SAP acompanha, o Customer Office ou os outros serviços de acompanhamento da SAP, o Active Attention, enfim, Max Attention, eles sempre vão pedir para vocês avaliarem o Cloud Platform, do tipo, avaliem se
se é um caminho para as suas extensões, ou seja, você vai utilizar ela para desenvolver certos tipos de gap, né? Então, até aqui, a SAP traz alguns paradigmas de desenvolvimento diferentes. Então, a gente não fica mais só no, vou criar um Z aqui dentro do meu S4HANA, criar um ABAP aqui simples, ou um Fiori dentro do S4. A gente tem outras formas de tratar gaps agora, tá? Então, abre uma porta bem grande aí para o mercado, para a gente propor aceleradores e resguardar aí o investimento dos clientes. Então, é bem interessante, tá? E as tecnologias inteligentes, né? O que a gente vai ter embarcado aqui? Inteligência artificial, machine learning, IoT, blockchain, não está aqui, mas um que tá fazendo muito sucesso são os RPAs. Então, são itens que começam a ser disponibilizados e não só para soluções muito específicas ou disruptivas, mas para soluções do dia a dia, né? Então, pega uma conciliação financeira, já tem RPA para isso. Às vezes, você consegue ativar e facilitar e automatizar um processo, né? Então, você começa a ter alguns RPAs que embutidos trazem algumas machine learnings que habilitam processos de negócio que hoje a gente faz de forma manual, ele aprende com o nosso histórico e começa a tomar as decisões pela gente. Então, é um caminho novo, né? E nós, como consultores, enfim, advisors dos clientes, temos que ter essa visão aí de começar a propor até o uso de certos RPAs, né? As últimas versões, a 1909 e a 2020, estão trazendo algumas proposições de RPA já, de forma standard. Então, tem os RDS que você ativa, né? Umas best practices deles, que você ativa para liberar um RPA, né? Não sei quanto ao licenciamento, mas é interessante, até para um escopo de estudo, tá bom? Beleza. E o SAP Activate, né? Ele vai ser uma metodologia nova, preparada para esse novo desafio, tanto de momento, de mundo, de negócio, como para todas essas soluções e para ajudar a acoplar essas novas tecnologias, né? Então, eles montam uma nova metodologia, eles alteram algumas coisas do que eles tinham lá do ASAP, né? Para quem mexeu com o ASAP 8, muita coisa que era do ASAP 8 eles trouxeram para cá, deram uma boa repaginada, melhorada, e traz um contexto todo de S4HANA, né? E baseado aí em 3 pilares originalmente, depois isso aqui mudou um pouco, a gente discorre disso ao longo da apresentação, mas o SAP Best Practices, então a gente já traz um conteúdo pronto para utilização, que é muito importante. A metodologia em si, então, vai ser uma metodologia que você usa para qualquer solução SAP hoje, mesmo se for um rollout de ECC, uma melhoria em ECC, você pode utilizar o Activate, é recomendável, tá? E Guide Configuration, que depois eles substituíram aqui por ferramentas, que também te ajuda aí a fazer as configurações de forma mais rápida, tá? O Guide Configuration na época foi lançado em função do SAP Cloud, né? Cloud pública, né? Depois eles transformaram isso em ferramentas, né? Aí tem um slide só para falar disso, a gente discorre com mais calma. Mas beleza. Quais são os objetivos aí do SAP Activate aí de início, né? O primeiro é a redução de custo e tempo de time to value, né? Tempo de perceber valor. Então, a gente vai ter uma redução considerável entre um ponto e outro, né? Então, a ideia é que, uma vez que você está utilizando best practices, uma vez que você está utilizando aceleradores de metodologia, você entrega o valor cada vez mais rápido e, por consequência, o seu custo de projeto diminua, né? O segundo é uma ideia de reduzir riscos, né? E a gente, em vez de trabalhar com Big Bangs, a gente poder trabalhar com pequenas entregas, né? Aí vocês vão olhar mais para um contexto de implantação de ERP, talvez isso não seja o ideal, né? Uma vez que eu só consigo entregar o FI se eu tiver o CO e vice-versa, né? Mas isso pode ser trabalhado de outra forma, pode ser entendido de outra forma. Ao invés de eu só configurar tudo e colocar para testar só lá no meu teste integrado, não, eu posso fazer percepções de valor isso antes, né? Então, eu vou tendo algumas chancelas de validação ao longo do meu período de projeto, né? Não só lá no teste integrado. Então, durante a construção, eu tenho alguns momentos que eu reviso o que está sendo construído junto com o cliente, né? Então, esse tipo de abordagem facilita muito
a percepção de, sim, a solução está sendo construída e eu estou entendendo que ela está evoluindo, né? E sim, ela está coerente ou não, eu tenho um erro, o A não está falando com o B de forma adequada. Então, eu já achei um erro, então eu consigo tratar isso muito cedo, né? E evita, na hora de eu entrar no teste integrado ou na hora que eu entrar em produção, de ter erros muito básicos, né? Muito primários, né? Então, você vai reduzindo o risco, né? À medida que você vai adiantando algumas atividades. Então, essa é uma outra abordagem que ele traz. E flexibilidade de escolha, né? Então, a versão antiga era só on-premise, né? Até era o único tipo de solução que a gente tinha, né? Agora não, né? Agora a gente tem uma metodologia que atende tanto a solução cloud, tanto on-premise, quanto um cenário híbrido que você pode estar trabalhando com S/4HANA on-premise, conectado com SuccessFactors, que é cloud, ou com Ariba, que é cloud. Então, você consegue gerenciar todos esses tipos de projeto, né? Como outras soluções. Eu vou implementar uma solução de mobile, de RPA, eu posso utilizar a mesma metodologia, não preciso criar outra ou buscar outra fonte. Então, é tudo baseado no Activate. Então, só para resumir aqui, então, para lembrar, reduzir custo, tempo de implementação diminui, vai diminuir os riscos, possibilidade de uma solução incremental, então eu vou tendo pontos para a gente verificar, e ele vai atender os dois paradigmas novos, né? Tanto a parte on-premise como a parte cloud, né? Então, esse é o grande objetivo aí do Activate. Algumas características importantes do Activate. A gente vai ter 6 que a SAP detalha, né, e usa como mote de venda. A primeira é esse Based on Ready to Use Content. O que é isso? A gente vai partir sempre, eu não parto mais a folha em branca, né? Não é mais aquela figura de as is, né? Não chego no cliente e pergunto como é que funciona o seu recebimento de material, e aí o cliente vai discorrer sobre. Não, a gente vai chegar para eles e falar assim, olha, para o mundo SAP, o recebimento de material funciona desta forma, né? Desta forma que estou te apresentando, quais os pontos que não atendem o seu negócio hoje? Aí a gente vai ter uma conversa sobre isso. Então, você economiza um primeiro step, que é aquele primeiro step de entender como ele funciona hoje. E você vai direto para o segundo, que é, deixa eu te mostrar o SAP e depois a gente olha para o seu processo para tentar encaixar. Então, você sempre parte de aceleradores. Então, tem um conteúdo que a SAP disponibiliza que está pronto para uso, né? E esse conteúdo são entregues de duas formas. Primeiro, pela Best Practice, está aqui, e o segundo, pelos aceleradores de projeto, né? Para a gestão de projeto, a SAP está começando a disponibilizar uma série de aceleradores que vêm sendo atualizados com uma frequência muito boa, assim, de 6 em 6 meses, a gente acaba tendo atualizações para os principais roadmaps, e ela vem melhorando as formas de trabalhar. É bem interessante. O dono do produto, SAP Activate na SAP, ele é super aberto a receber feedbacks. E você percebe que os feedbacks vão realmente ser incorporados na solução, né? no método. Né? Então, a última versão, por exemplo, já trouxe algumas coisas que a gente já praticava em projeto que até então estavam meio obscuras, né? Do tipo preparação de workshops, eles deixaram isso bem mais formal agora. Né? Um segundo aspecto é o Cloud Reading, né? Então, o que é isso? A metodologia, ela está pronta para a gente aproveitar os benefícios do cloud, né? Como é que isso se dá, né? Quando a gente começa um projeto de S/4HANA, diferente do que a gente faz para um ECC, a gente pode começar com um sistema demo, né? Eu não preciso ter o ambiente já do projeto, eu posso pegar um ambiente demo, direto numa Amazon da vida, por exemplo, a SAP disponibiliza algumas versões de S4 lá. Você contrata essa versão do S4, paga só sua subscrição da Amazon, da AWS, e já liga e você já vai ter um S4 pronto para demonstração, para você olhar dentro da empresa, como é que funciona, ele já vem todo configurado, então ele te dá algumas versões, né? Da última vez que eu vi, ele consegue inclusive te dar a versão por Industry Solution, né? Então, por tipo de indústria. Eu sou da indústria química, eu consigo ver exatamente a solução já de químicos, né? Então, isso é super importante, né? Então, a metodologia já tem essa abordagem, ele já tem uma abertura para você fazer isso, né? O terceiro ponto, que para mim é o mais diferente do que a gente tem hoje em relação ao WhatsApp, é essa ideia do Delta Based.
que é a mudança de approach mesmo, né? Como eu disse, eu não pergunto mais para o cliente como é que funciona o processo e monto a solução para ele. Eu mostro o que eu tenho e capturo as diferenças entre o que eu tenho e o que ele precisa. E aí, por isso que a SAP coloca que ele é baseado em deltas, né? Então, estou vendo em entender o que está faltando para atender 100% o processo do cliente, né? Então, isso dá para ser uma das grandes diferenças e é uma abordagem diferente para nós, né? E aí, meu ponto de vista, tá? Isso exige muito dos consultores, né? Não dá mais para o consultor ir para o projeto e falar que vai aprender ao longo do projeto, né? Então, ele já tem que chegar conhecendo as best practices de cabo a rabo, né? É o mínimo que você espera de um consultor, que ele consiga pelo menos conhecer as best practices básicas do módulo dele, para poder apresentar isso ao cliente, né? Então, qualquer consultor júnior, pleno, tem que saber isso, né? Quanto mais os seniors, né? O item 4 aqui, escalar, modular e agile, né? Então, qual que é a ideia aqui? A metodologia, ela serve para pequenos projetos, para grandes projetos, e você pode utilizar o agile também. Ela não é uma receita de bolo, né? Ela te dá caminhos. Você, na hora de começar o seu projeto, você faz o que a gente chama de um tailoring, né? A gente faz uma adaptação, eu escolho as partes da metodologia que eu preciso para o meu projeto, né? Então, por isso que eles colocam esse conceito de modular, eu vou capturando as partes que são necessárias, né? E a ideia do Agile, porque pela primeira vez aí em tempos, a SAP acompanha o mercado, né? O mercado de software hoje fala em agilidade, né? Não é novidade, já é algo que está muito disseminado, todo mundo utiliza, né? E a SAP entra nessa linha também. Não quer dizer que você não pode gerenciar o seu projeto ou trabalhar no modelo cascata, né, que era o modelo que a gente trabalhava anteriormente. Você pode trabalhar das duas formas. Mas a orientação, o que geralmente o pessoal pede, o que os quality gates da SAP acabam pedindo para vocês é trabalhar com Agile, né? Você pode justificar que não quer utilizar, mas a orientação é utilizar o Agile, tá? O quinto, né? Aí é um mote de venda da SAP, esse SAP Engagement Ready. O que é isso, né? A SAP, ela tem alguns serviços que podem ser utilizados pelo cliente para acompanhamento dos projetos, né? Tanto do ponto de vista consultivo, como do ponto de vista de um acompanhamento, para ver se a entrega de valor está coerente, como do ponto de vista de fazer o projeto, né? Então, são alguns serviços que ela deixa à disposição da empresa, né? A metodologia tem pontos específicos onde esses serviços podem ser acionados, né? Que é muito mais para formar aí, os gerentes de projeto e os parceiros da SAP, ajudar eles nesse discurso de venda. Então, saibam que isso já vem pronto. Inclusive, tem até um curso no OpenSAP sobre isso, sobre os serviços de Max Attention. Depois, quem quiser dar uma olhada, pelo menos baixar os slides, é legal, vale. Principalmente quem for trabalhar aspecto de bases, quem for sofrer um QA da SAP, é interessante entender ali como eles trabalham, tá? E o sexto é o Quality Building, né? Qualidade embutida. O que é isso, né? A SAP, por trás desse bullet, a SAP pegou todo o conhecimento dela, de todas as implantações de ECC, de todas as implantações de R3, e identificou os principais pontos de qualidade, onde os projetos davam errado, né? E com isso, ela usou para fazer um checklist dentro da própria metodologia. Então, a metodologia ela já te guia para você cobrir todos esses pontos de qualidade. Então, ele já tem alguns entregáveis, algumas atividades que ele sugere, que faz com que a SAP diga, ó, a qualidade está embutida no meu método, né? Além disso, já foram modificados alguns quality gates. Então, a gente tem aí pelo menos 4 quality gates que a SAP sugere, né? E todos disponíveis e abertos para o cliente aplicar sozinho, né? Ele não precisa necessariamente da SAP, né? Então, essas duas coisas, essa ideia de usar minha experiência em projetos de implementação, mais os quality gates, permitem a SAP falar, ó, a gente está entregando um framework com a qualidade já embutida, né? Essa é uma das diferenças aí em relação ao método anterior, né?
Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Eu estou falando rápido. Me escutam bem? Não, tá bom, Javier, da minha parte aqui tá ok. Tá bom. Se eu estiver falando rápido, me avisem, que às vezes eu acelero. Pra mim também, tá? Javier. Pode falar. Oi, estou ouvindo. Você pode repetir o item 1 e 2, por gentileza? Posso. O item 1, based on ready to using content. O que é isso? Tem alguns conteúdos que a SAP entrega pronto para a gente, né? O que seriam esses conteúdos? SAP Best Practice e aceleradores de projeto. Né? O que a SAP quer dizer com isso? Eu já te entrego uma Best Practice que eu já desenvolvi, já testei no meu laboratório e já submeti a vários clientes. Então, ela funciona. Você pode usar isso aqui como acelerador para o seu projeto. É só você aplicar, ativar a Best Practice. Então, isso é um conteúdo que eles te entregam. O segundo são os aceleradores de projeto. A SAP pegou alguns templates que eles têm de gestão de risco, planejamento de sprint, de modelo de cronograma, que eu acho que é o mais legal de todos. Então, ele pegou todos esses pacotes e falou assim, eu não estou te entregando só o método. Né? Além do método, estou te entregando os aceleradores, para que não tenha desculpa de você não utilizar, né? Ou que quando você utilize, você acabe desviando. Então, são dois conteúdos que eles entregam. Tá? Entendi. Então, Pode falar. Javier, entendi. eu ia te pedir, por gentileza, eu acho que foi o número 5, que você fala que o Basis ele tem que ter um pouco mais de entendimento, né? Na verdade, é quando a consultoria ela tem, ou o cliente tem um contrato com a SAP, é por causa disso? Isso. Eu vou, só para eu não me perder, eu vou passar eu já passei, acho que, eu não sei, não, desculpa, eu não perguntei o nome de quem fez a questão. O 1 tá tranquilo? Isso, só pegando o gancho no que você acabou de explicar. Então, por exemplo, o item número 3 é baseado no item número 1, certo? Porque você Perfeito. falou, por exemplo, o item número 3, a gente, sei lá, tem que apresentar a solução para o cliente, né? A gente não pode ir, por exemplo, sem conhecimento nenhum, certo? Uhum. Perfeito, é isso aí. Tá. Entendi. Obrigado. Nada. Do item 2, quando a gente fala que ela está pronta para aproveitar os benefícios do cloud, é porque quando a gente começa um projeto de S4, uma das sugestões é que a gente crie um ambiente demo. Né? E esse ambiente demo, por mais que a sua solução seja on-premise, tudo, ele pode ser criado na nuvem. E isso ele pode ser entregue por vários serviços, né? Tem pela Amazon, agora acho que pelo Google dá para fazer. A SAP ela disponibiliza as licenças, elas estão free, você pode usar para fazer teste, e são ambientes prontos, já vem com dados, vem configurado. E ali, a única coisa que você paga é a sua subscrição na AWS ou no Google, ou enfim, no Microsoft, na Azure. Você acaba só pagando isso e utilizando. Qual que é a vantagem, né? Você não precisa fazer um período de setup de bases do seu ambiente, regras, aplicar, esperar seu ambiente ficar pronto. Então, no dia 1 do projeto, você já consegue ter um ambiente. Né? E aí você, com base nesse ambiente, já começa a planejar seus workshops e, eventualmente, até usar esse ambiente para fazer seus workshops. Tá? Do item 3, do item 5, desculpa, acho que o Oberduck perguntou, né? Eu acho não, minha orientação é sempre o base entender, porque a gente tem alguns serviços que a SAP vem oferecendo, né? Tem a ideia do Max Attention, que ele vai fazer um quality sobre o que é feito, a instalação, a migração de dados e até mesmo parte funcional. E também tem os serviços do REC, que quando a sua solução ela está hospedada no data center da SAP, ela tem um contrato aí enorme com várias limitações que o Basis do cliente ou o Basis da consultoria tem, né? Então acaba que geralmente o Basis acaba administrando esse contrato ali ou fazendo a ponte aí com o cara técnico do data center, né? Então é interessante ele avaliar isso também, né?
acho que até a matriz de responsabilidades do REC é pública, tá? Depois, se você der um Google, é capaz de você achar. O REC HEC. Aí, se procurar por matriz de responsabilidades, você deve encontrar. Então, só Mais alguma? para ver se eu realmente entendi. O contrato Max Attention, a SAP, ela entra com os analistas dela, fazendo a questão dos levantamentos, é isso? Isso. O Max Attention é o nome de um tipo de contrato, tá? Ele tem vários tipos de serviço lá dentro. Via de regra, para cada cliente, eles acabam mudando um pouquinho o serviço. Mas Ok. o que geralmente é vendido? Eles levam alguns consultores da SAP para fazer alguns qualities. Aí pode ser tanto na instalação, como na configuração, como na parte de migração de dados. Então, pode falar. Mas isso quando... Porque a consultoria, ela faz esse papel. O que eu queria tentar entender é o seguinte: vamos supor, eu tenho uma consultoria, tá? Mesmo com a consultoria, ou a própria consultoria pode chamar a SAP, é isso? Porque senão Geralmente, o papel da o Max Attention é do consultoria ela se perde, né? o Max Attention é do cliente. O cliente que É contrata. do cliente. Ok, tudo bem. É como era um da Microsoft, né? Que você tinha as tuas horas e você abriu um chamado diretamente com a Microsoft, o próprio cliente. É mais ou menos Fazendo nessa uma linha. analogia. Isso, é mais ou menos nessa linha. Você tem lá alguns contratos, você tem um bolsão de acionamentos, e aí você planeja, ó, daqui a 4 semanas eu vou começar meu teste de volume no ambiente, eu queria um assessment sobre se o meu ambiente está bem dimensionado, ou apoio sobre a avaliação. Aí eu aloco um cara da SAP para me ajudar nisso. Ok. E eu não vou nem me estender muito. Agora, a questão da plataforma já é no SAP Cloud Platform. Quando você diz o seguinte, eu estou alugando no REC dele a infraestrutura do SAP, pela SAP. Isso. Eu vou fazer, na verdade, eu não vou ter autonomia de infraestrutura. Eu vou fazer só um SaaS, né? É isso aí. Não, é um IaaS, né? Um IaaS, a infraestrutura, né? É infraestrutura. Ok, então. Obrigado, hein? Nada. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu vou avançar. Beleza. Qualquer coisa a gente volta, tá? Sem estresse.